Olá, tudo bem? Elton Hirata, estamos mais uma vez ao vivo aqui na live Almoço com Conhecimento. Hoje nós vamos falar um tema de extrema importância sobre espiritualidade, né? Espiritualidade. E quero que você se atente bastante, porque falar de Deus é muito importante e, ao mesmo tempo, é um compromisso que a gente firma com Ele e a gente precisa estar com Ele sempre, né? E esses vídeos, eles estão gravados também depois dessa live no Reels, aqui do Instagram, e também ele está sendo postado no meu canal do YouTube. Para quem não conhece, Elton Hirata lá no YouTube, certo? E nós vamos falar então de espiritualidade hoje. Oi, Débora, tudo bem? Como vai você? Você entrou aqui comigo agora. Só me diz assim, o meu som tá legal? A altura do som? Vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre espiritualidade. Espiritualidade, não dá para começar a falar sem falar do nosso manual de instrução. Quando você vai até uma loja, compra um eletrodoméstico, compra um smartphone, um celular, você precisa... se você não sabe utilizá-lo, para que você não quebre, para que você não use, não faça mau uso do produto que você comprou, você precisa ler o manual de instrução. Pois bem, praticamente eu acho que nunca ninguém leu um manual de instrução, né? E lá na frente a gente acaba tendo uma dificuldade do uso, uma dificuldade do produto, né? Um problema, e a gente se atenta a pegar o manual de instrução. Aonde eu coloquei esse manual, né? E o nosso manual da nossa vida, né? Oi, Dri, tudo bem? Veja para mim se o meu áudio tá legal, como você tá? Eu tô falando sobre espiritualidade, eu falei um pouquinho sobre manual de instrução, né? Quando a gente compra um eletrodoméstico, a gente precisa realmente ter um manual de instrução. Nosso manual de instrução para falar de espiritualidade é a Bíblia, o livro mais vendido do mundo, né? E eu disse agora há pouco que o manual de instrução, quando um eletrodoméstico, um smartphone dá problema, cadê esse manual de instrução? Aonde ele está? A gente não encontra ele para que a gente possa consultar para corrigir um determinado problema, né? E como a nossa espiritualidade, ela é fincada, ela é plantada, ela é alicerçada na palavra, na Bíblia, como é que eu vou procurar na Bíblia algo para que eu possa, algo que possa me ajudar a resolver os problemas? Eu quero contar um pouquinho para vocês que quem me conhece já há muitos anos, eu participei de vários movimentos da igreja, eu fui ministro de Eucaristia, ministro de diaconia, pregava a palavra na casa das pessoas e realmente as pessoas gostavam muito do que eu falava, né? Passaram-se alguns anos, meses, anos, né? E começaram a surgir problemas, dificuldades, né? E a gente vai levando com a barriga, né? Eu sempre tive uma Bíblia dentro de casa. Às vezes, o nosso manual de instrução, a gente não sabe nem aonde a gente guardou, que é a Bíblia. E, na verdade, na maioria das vezes, ela fica lá assim, né? Ela fica lá aberta. Eu percebi durante a minha caminhada que eu nunca tinha lido a Bíblia, nunca. Então, eu comecei a me intitular, depois que eu comecei a lê-la,
Falei, cara, quão erro eu cometi no passado, né? Eu falava para as pessoas o que eu escutava de alguém, eu retransmitia aquilo que eu escutava. Será que era verdade tudo aquilo que eu falava? Eu até pedi perdão, falei, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço perdão da hipocrisia que eu cometi, né? Da gente falar da palavra de Deus de uma forma assim, abstrata, sem um conhecimento real, verdadeiro, né? E durante um tempo da minha vida, tudo foi dando errado, tudo dando errado. Relacionamentos, o profissional, e a gente vê que a gente não consegue prosperar na vida familiar, não consegue prosperar na vida profissional, não consegue prosperar na vida financeira, não consegue, né? E até que um dia eu falei assim, chega, eu preciso realmente entregar verdadeiramente a Deus. E eu tive o meu primeiro contato assim, foi com o pastor Roberto, né, da igreja presbiteriana, lá do Conjunto Flamingos. Eu sentei com ele e contei toda a minha vida, desde quando eu me lembro de quando eu era coroinha, pequeno, e até nos tempos de hoje. Tudo que foi acontecendo na minha vida. E ele me contou uma história muito interessante, que está no livro de Samuel 2, sobre... talvez você que está me escutando agora nem vai se ater quem é essa pessoa. Eu mesmo nem sabia que existia essa pessoa, né? Mefibosete, né? Mefibosete quem era? No livro lá de Samuel 2, era o filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul, do rei Saul da época, né? Mefibosete, Jonatas era o melhor amigo de Davi. Eles eram tão amigos que eles fizeram um pacto, né? Que como eles lutavam na guerra, né? Eles fizeram um pacto que se algum morresse, um cuidaria da família do outro, né? E em determinado momento, Jonatas então veio a morte em uma das guerras aí. E com isso, Jonatas deixou Mefibosete, e na época, né, Davi, logo após a morte de Saul, do rei Saul, né, um tempo depois, Davi foi consagrado rei. E com todas as primícias, com tudo o que aconteceu, Davi acabou esquecendo da promessa que ele tinha feito a Jonatas. Tudo isso que eu estou contando para vocês foi o meu primeiro encontro com a verdade, tá? Com a palavra, onde começou-se a abrir a minha mente para o lado espiritual, né? Aí, Jonatas então morreu, Davi assumiu a postura depois do rei Saul, né, como rei, e Davi acabou se esquecendo da promessa que ele fez a Jonatas de cuidar dos seus. Passaram-se um tempo nas lutas e batalhas que o rei Davi enfrentou. Teve uma vez que um rei de uma determinada província disse que o rei Davi não ia vencê-lo. E o outro rei ia vencer o rei Davi com coxos, aleijados, etc, né? Mas, depois que Jonatas morreu, Mefibosete foi levado para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar era uma cidade de seca, de miséria, né? Então, espiritualmente falando, era uma cidade onde você tinha sofrimentos, onde você era jogado na cidade. Vamos supor que, vamos colocar essas palavras, jogado naquela cidade, deixado para lá. Só que aí, o rei Davi, em um determinado momento,
ele lembrou dessa promessa, que passaram-se anos, tá? Mefibosete, ele ficou adulto, tal, passaram-se anos, o rei Davi lembrou dessa promessa e pediu para que, se tinha alguém da família de Jonatas, do seu amigo, ainda vivo. E aí disseram, Mefibosete está vivo. Então traga-me, onde ele está? Ele está lá em Lodebar. Enfim, ele mandou trazer Mefibosete e se assentou à mesa do rei, né? O que eu quero dizer com essa palavra, né? Porque para mim foi muito forte, foi a minha primeira palavra de entrada na espiritualidade, tá? Nós vivemos os nossos problemas, os nossos desafios, e o que tem de pessoas hoje que querem somente lembrar do seu passado, não querem que o teu presente e o teu futuro se promovam perante Deus. As pessoas só querem investir no seu passado, e todos têm direito a uma mudança. E que se essa mudança for espiritual para Deus, Deus faz tudo para que possa tê-lo de volta à sua casa. É a passagem do filho pródigo, como vocês sabem também, né? Outro momento a gente fala sobre o filho pródigo também. Então, o que me fez passar? Durante toda a minha fase, toda a minha vida, desde criança, passamos dificuldades. Eu via meu pai 2 vezes por mês, né? Porque meu pai viajava muito para o Nordeste, Norte, né? E eu passava 15 dias sem ver meu pai. Então a gente via ele 2 vezes por mês. Então quem criou a mim e meus irmãos foi minha mãe. Então passamos sim dificuldades, ausência paterna, então consequentemente de carinho, amor, né? Claro que no momento que ele estava, ele supria isso. Mas a gente tem que entender que eles fizeram o melhor por nós. Por nós. Era o que eles tinham, era o conhecimento que eles tinham, era o sentimento que eles tinham, eles fizeram o melhor por nós. Mas mesmo assim eu digo que nós passamos dificuldades, desafios, nós passamos muitas provações, né, na vida. Como adolescente, teve uma época da minha adolescência que eu me revoltei e falei assim, quem escreveu a Bíblia? Né? Quem escreveu a Bíblia? Quem está aqui vivo hoje para falar da Bíblia? Eu questionei muito isso. E hoje sabe-se que cientificamente o que está escrito é verdade por provas teológicas e antropológicas e também arqueológicas, né? Sabe-se da verdade da palavra. E então, enfim. E a gente sempre se refugia. O nosso medo faz que a gente entre na cidade de Lodebar, aonde Mefibosete foi levado. E como a história dele, que a ama tinha levado ele quando pequeno, tropeçou, caiu e ele ficou aleijado, né, das 2 pernas, ele não andava, né, coxo, aleijado, ele falou assim, e agora, o que vai ser da minha vida, né? O que vai ser da minha vida? E muitas das vezes é o que realmente a gente fala, né? O que vai ser da minha vida? Por que está acontecendo isso comigo? E em vez da gente enfrentar o nosso problema, em vez da gente buscar a solução, principalmente a gente tem uma solução gratuita, que é o Espírito Santo, porque é ele que nos dá o caminho. A gente não busca, a gente fica murmurando frequentemente. E a minha vida até pouco tempo era murmurar do que estava acontecendo, né? Tudo o que aconteceu, eu resumi tudo depois que eu entendi a palavra sobre um processo, né? Passaram-se 40 anos andando no processo. Podia-se ter, em uma semana, atravessado todo aquele deserto e encontrado a terra prometida.
Então, hoje eu sei que eu estou a caminho dessa terra prometida. Eu sei que eu estou bem próximo a tudo que Deus tem para mim, porque eu fui buscar. Ontem eu falei para vocês sobre propósito de vida e eu falei sobre conhecimento. Gente, não tem jeito de prosperar intelectualmente, na família, com os filhos, se não buscar conhecimento. Não tem jeito. O conhecimento nos leva ao amadurecimento do nosso eu. E nós precisamos, sim, sair desse Lodebar, que é essa zona de desconforto onde Mefibosete foi colocado, porque tem um pai que está nos esperando. Na época ali, o rei Davi pediu para chamá-lo. Ele falou, puxa, depois de tanto tempo, né? O que eu vou fazer sentado à mesa? E o rei Davi preparou uma mesa farta para ele, para recepcioná-lo, e falou, todos os dias agora você vai ceiar comigo nesta mesa. E ele se tornou um homem como qualquer outro homem, mesmo que a sua deficiência, né, com o seu problema, que ele era coxo, aleijado ali, mas a partir do momento quando o rei coloca a toalha, a mesa posta, e a toalha em cima do problema dele, transformou ele em uma pessoa igual a todos perante ao rei. Não importa o problema que você enfrenta, não importa o problema que você está, não importa o que você passou, importa o que você quer fazer de agora para diante. E durante algum tempo eu venho fazendo uma caminhada espiritual, buscando conhecimento, e Deus sempre fala assim para mim, eu quero mais de você, eu quero mais, eu quero que você seja ambicioso. Gente, o poder da palavra é muito forte. A gente tem que diferenciar o que é ser ganancioso, tá? E o que é ser ambicioso. Deus não gosta de ganância, não. Deus gosta de ambição. Você precisa ser ambicioso no seu conhecimento. Então nós precisamos sim ser ambiciosos, sabe? Para ter o conhecimento. E aos poucos, assim, Deus vem me dando insights, em nome de Jesus, assim, vem me dando insights da palavra, de coisas assim que eu falava, Deus, como Davi falou quando ele errou lá, né? Me dá um coração de carne, tira esse coração de pedra, né? Quando ele adulterou, né? E da mesma forma que eu falo o seguinte, Deus, me dá um coração de carne, que eu preciso acertar. Eu preciso para o caminho reto. Eu preciso realmente seguir o caminho que o Senhor me mostra. E lá em João, no capítulo 14, versículo 6, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo mundo já ouviu falar desse versículo. É um versículo muito poderoso, muito importante na nossa vida. Mas a maioria dos cristãos, eu me incluía, que a gente leva esse versículo como uma frase. E a partir do momento que você coloca ela e planta ela no teu coração, como em Provérbios 3 que eu estava lendo hoje de manhã, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ontem eu falei em Jeremias 17,5 que não faça da sua força, do teu braço, a sua força. Não te apartas do coração de Deus. Aqui fala a mesma coisa, o mesmo significado. A gente vai muito pelo nosso entendimento. Eu não sou um crítico de Bíblia, não sou um entendedor de Bíblia, eu estou aprendendo. E Jesus está me levando a enxergar que realmente Ele é o caminho, a verdade e a vida, que não tem atalho, é reto. Se o povo do Egito tivesse andado reto, chegaria ao local da terra prometida. Mas não, murmuraram e murmuraram e murmuraram. Mesmo murmurando, Deus abençoou, não faltando vestes, calçados, comida. Não faltou nada. Só que a gente continua murmurando. Eu fui numa palestra sábado e um dos palestrantes disseram assim sobre inteligência emocional.
né? Que Benedito, São Benedito, na sua entidade que ele tinha, não é convento que fala, né? Mas no seu mosteiro lá, de formação dos padres, né? Sacerdotes, né? Ele dizia o seguinte, que aqui quem murmura não fica. Era uma das leis, uma das regras. Então a murmuração da nossa vida é muito forte. A gente realmente reclama de tudo. A gente esquece de ver o quanto a gente tem de precioso. O alimento que a gente tem hoje, quantas pessoas não têm? Só que a gente esquece disso. A gente esquece que a Bíblia, ela não é um livro. Ela é uma palavra viva que ela se atualiza dia a dia. Pode se passar mais 2000 anos, ela ficará, porque Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verbo, ele é a palavra, né? E demorou muito para que eu entendesse isso, compreendesse isso. E eu tive que pedir perdão para Deus de ter sido um dia um fariseu, um hipócrita, de ter falado sem ter pelo menos lido. E eu vou compartilhar com vocês uma coisa muito importante, que a partir do momento que a gente começa a ler a palavra, a gente começa a se alimentar dela. E o alimento espiritual, ele supre o alimento, né, físico, o nosso arroz e feijão. No entanto, que Jesus ficou 40 dias no deserto, né, se alimentando do Espírito, em jejum, para estar muito mais próximo a Deus, a comunicação com Deus. Porque hoje, nós cristãos, nós somos pessoas fracos de espírito. A nossa conexão com Deus, a gente até fala, né? Nossa, eu tenho uma conexão com Deus, mas ela poderia ser muito mais poderosa se você lesse a palavra e entendesse. Muitos depois que eu comecei a ler me falaram assim, mas você entende o que está escrito? Olha, algumas vezes não, mas eu guardo no coração e ele revela depois. E muitas das vezes também quando eu leio, eu tiro alguma parte muito importante dela. Por quê? Eu defini que ler a Bíblia, primeiro você tem que conectar com o Espírito Santo, se conectar com ele. Antes de ler, se você ler por ler, ele simplesmente, olha gente, fazer live é assim, ó, cachorro latindo, mas é comum, né? É comum isso. Ler por ler, você está lendo um livro, possivelmente você não vai ter entendimento mesmo. Você pode ler 10 vezes a Bíblia e não vai ter entendimento. Mas quando você lê com o coração e com o Espírito Santo te dando entendimento, você começa a ter um determinado entendimento do que Deus quer falar para você. Você começa a ter realmente discernimento da palavra, entendimento da palavra. Ah, mas eu mudei. Nossa, eu mudei, mas eu tenho muito para mudar. Como pessoa, como temperamento, com a família, né? Tenho problemas e problemas, muitos problemas. Até parece que depois que eu comecei a entender mais sobre a palavra, aumentaram os problemas, aumentaram. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, aumentou, mas a paz no coração, a paz de espírito prevaleceu. Então, eu falo para minha esposa assim, a gente tem tanto problema que eu acho que a gente não tinha tanto problema assim. Mas a gente tem paz de espírito para poder, com sabedoria, resolver cada problema. Para poder falar para Deus assim, Senhor, cara, eu não consigo mais, eu não tenho mais, Deus, eu não tenho mais saco, eu não tenho mais paciência para resolver isso aqui. Ó, toma para você isso aqui, Senhor, toma para o Senhor, porque não dá. E aí, você descansa no Senhor. E aí você tem uma paz de espírito. Por quê?
Só que não adianta você entregar o teu problema para Deus e ficar remoendo ele. Será que vai dar certo? Será que não vai? Esquece. Esquece. Deixa que ele te entrega. Você sabe que eu passei por algumas dificuldades assim, né, de relacionamentos, e às vezes me sentia muito mal mesmo. E teve uma vez que eu até afirmo, Deus falou comigo pelo WhatsApp. Deus está tão moderno que Deus acompanha a modernidade, nós que não acompanhamos ele, entendeu? Nós não sabemos, nós acompanhamos a modernidade do mundo, mas a modernidade que Deus traz para nós a gente não acompanha. Mas ele falou comigo pelo WhatsApp, porque eu estava tão mal, naquele momento, que ele viu a minha aflição, minha angústia. Uma irmãzinha mandou uma mensagem para mim assim, naquele momento que eu estava mal. Ela não sabia de nada do que eu estava passando. Filho, Deus me incomodou agora, eu estava fazendo uma oração e veio você no meu pensamento angustiado, agoniado. E Deus pede para te dizer que Ele é na tua vida e nada vai, e não precisa ter medo de nada. Não precisa ter medo de nada, Ele é na tua vida. E eu, naquele momento, eu ajoelhei, chorei e falei, cara, Deus me mandou um WhatsApp, velho. Que massa! E para mim foi maravilhoso. E você consegue ir descobrindo esse poder de Deus na sua vida, mas com entrega. É difícil? Não é fácil. Não é fácil. Mas quando você... Um dia eu falei para Deus assim, eu vejo muita gente falando do Senhor e chora, o coração, sei lá, aquebrantado. Eu queria ter essa experiência. E um dia eu lendo a Bíblia, né? Lendo a Bíblia, e na segunda multiplicação de pães e de peixes, aquele momento me deu um choro de alegria. De alegria. Na próxima live que eu fizer de espiritualidade, por que chama Almoço com Conhecimento? Porque nós vamos fazer lives sobre saúde, medicamentos, doenças, né, patologias, nós vamos fazer lives sobre espiritualidade, nós vamos fazer lives sobre mentoria, né, e assim por diante, né? Nós vamos trazer conhecimento. Essa semana que são 5 dias de live, um dia consecutivo atrás do outro, até sexta-feira. Porém, semana que vem, 1 a 2 lives, vocês ficam atentos aí no Instagram ou no WhatsApp, né, nos Store ou nos status, que eu vou avisar para vocês o dia que terá live, né? E com um assunto determinado. Então, eu digo para vocês o seguinte, a vida com Deus é uma vida maravilhosa. Eu tô assim, ó, pequenininho, um grão de areia, né, caminhando, mas já muito feliz com o que Deus tem feito na minha vida. Né? É só essa transformação de espírito que Ele me deu. Para quem me conhecia, eu era um cara explosivo, um cara que realmente, eu tenho até vergonha de falar isso, né? Mas que humilhava as pessoas, que falava, xingava, né? Eu era muito rude com os meus filhos, né? Estraguei relacionamentos com todo esse tipo de aspecto. E olha que eu era de dentro da igreja, era ministro, era isso, era aquilo e tal. Mas eu não tinha uma essência. Eu gostaria de fazer porque era bonito, era legal. E eu achava que Deus estava presente ali. Só que realmente Ele estava, mas não da forma correta que eu deveria estar com Ele. E hoje eu vejo que falar dele me dá alegria. Falar de Deus me dá muita emoção. E quando realmente eu entendi que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai, ninguém vai conhecer Deus se não for através de Jesus. Por isso que vocês vão escutar muitas vezes eu falar assim, em nome de Jesus vai se concretizar, em nome de Jesus vai acontecer, em nome de Jesus vai. Por quê? É Ele o caminho.
É Ele a verdade. É Ele que muda. O Espírito Santo, que é Deus também, é Deus. O Espírito Santo nos move para nos dar direcionamento, né? E Jesus morreu por nós para salvar os nossos pecados, para realmente, não é que a gente agora não, posso pecar que ele vai continuar salvando, né? Não é bem assim, né? Jesus, ele veio para realmente falar, cara, eu fiz a minha parte. Você está fazendo a sua parte? É interessante que quando, naquela passagem onde Jesus cura 10 cegos, um volta para agradecer. Então, Jesus fala para ele assim, cadê os outros 9? Não sei onde estão os outros 9, né? Mas eu vim aqui te agradecer. Então, a tua fé te salvou. Cara, é muito legal você entender que na maioria das vezes a gente compreende que nós vamos na igreja todo domingo ou dias de semana, né? A gente vai em busca de milagre, em busca, sabe, de um conforto espiritual, mas a gente esquece que Jesus é o centro. Quando ele falou pro que voltou, vai, que a sua fé te salvou, 10 foram curados. Então você pode ter a cura, você pode ter a sua cura, né? Só que daqueles 10, um só se salvou para a vida eterna. Um se salvou. Foi muito bom ter entendido isso, que cura é uma coisa, salvação é outra coisa. Para mim foi muito importante, porque para você entender, por isso que eu digo para você, quando você lê com entendimento, 10 foram curados, um voltou para agradecer, a sua fé te salvou. Então, 10 foram curados, mais uma vez, porém um só foi salvo. Então, nós, meros seres humanos, a gente vai buscar os milagres, mas a gente está esquecendo de buscar a salvação. E já está claro que é só Ele, através dele e por Ele, que você vai ser salvo. Por mais ninguém. Por mais ninguém. Esses dias eu estava lavando louça e Deus falou no meu íntimo assim, sabe? Eu senti Deus falando, porque tem muito barulho. Deus fala com você todos os dias, a todo momento. Mas você está dando mais atenção para os barulhos lá fora. O pastor André Fernandes fala isso. Deixa o barulho lá fora. E se conecta com Deus. Deixa ele lá fora e se conecta. E aí eu lavando louça aqui em casa e tal, veio assim algo sussurrando no meu ouvido assim, por isso que eu deixei o meu filho para que todos possam se salvar. Aí eu concluí que se a gente fica falando, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus, Deus é tudo na minha vida, Deus é maravilhoso. Só que se você não colocar Jesus na tua vida como o único e suficiente Salvador, você não vai conhecer a face do Pai. Não vai conhecer. Então, assim, é um pouquinho do que eu vivi. Vai estar gravado lá no Reels, lá no YouTube, Elton Irata. Um pouquinho do que eu vivi desse tempo de espiritualidade. Eu quero nesse momento também agradecer muito ao pastor Roberto, né? O pastor Roberto foi uma pessoa maravilhosa na minha vida que me ensinou e me ensina todos os dias. Todas as pessoas envolvidas comigo na espiritualidade, não vou citar nome porque às vezes eu esqueço, né? Mas um diretor espiritual meu, né? Pastor Edmilson está aqui, ó, sempre participou, né? Junto comigo nas orações. Glória a Deus pela sua vida, pastor, né? Eu tenho aqui uma estima por muitos irmãos e irmãs de fé que me ajudaram a vencer essa barreira do eu.
e realmente adentrar de corpo e alma na espiritualidade com Deus, em nome de Jesus. Então eu encerro essa live com uma oração, para que todos aqueles que estão aqui, passaram por aqui, me assistiram ou vão assistir, que Deus possa, na sua infinita graça, em nome de Jesus, poder abençoar cada um de vocês, poder dar um entendimento dessa palavra maravilhosa que é a Bíblia, tá? Se vocês não têm o costume, o hábito, leiam um versículo por dia, mas leiam pedindo entendimento, que ela vai te mostrar o caminho, e a Bíblia é o nosso manual de instrução, manual de vida, né? Aos poucos eu vou me construindo através dela, aos poucos eu vou me formando uma pessoa melhor através dela, mas quero sinceramente que Deus perdoe todo o meu passado, todas as minhas atitudes, e que eu seja um homem novo a partir do conhecimento que eu comecei a ter da palavra. Então eu peço para que Deus, em nome de Jesus, abençoe o seu lar, a sua vida, a sua família, os seus filhos, todos os doentes. Meu pai está internado, minha mãe está pós-cirúrgica, né? Então, que ele alcance todos os doentes. Eu peço que Deus coloque os seus anjos a alcançar todos os seus filhos, por aqueles que você não consegue, que não estão ali nos seus olhos. Às vezes mora em outra cidade, às vezes está na escola, você pede a proteção. Que Deus coloque os seus anjos aonde os seus olhos não conseguem enxergar. Amém? Amém? É muito gratificante estar aqui com vocês para falar um pouquinho da palavra. Então encerro essa live, em nome de Jesus, agradecendo a Deus, ao Pai, por ter me dado essa oportunidade. Amém? E aí vocês podem acompanhar depois, se quiser assistir essa live lá no YouTube, Elton Irata, ou no Instagram no Rios. Um grande abraço e que Deus esteja sempre com vocês. Amém.